Eu vou começar com vocês logo com algumas imagens. E vocês vão me dizer o que acham disso. Enquanto eu converso com vocês, porque eu apareço no cantinho aí, vocês estão vendo? Onde que eu estou? No cantinho superior, sou eu, ó, vou de novo aqui. Vocês estão vendo que sou eu mesmo, ao vivo, então. Então eu estou com vocês o tempo todo. E quero a partir daí, então, mostrar para vocês algo. Isto aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, é um curso de Feng Shui. É o meu curso de Feng Shui online, onde eu ensino a técnica do chapéu preto, onde eu ensino a técnica dos 5 animais, a técnica dos 5 elementos. O que eu fiz com ele? Aqui tem centenas de imagens, sendo que cada uma dessas imagens é dividida em 10, 15 imagens, porque é um passo a passo. Por exemplo, esta planta aqui, vocês estão vendo uma imagem, ela é composta de 40 imagens, só esta aqui. Então são muitas centenas de imagens que eu reduzi mais ou menos, peguei 5% das imagens do curso e as coloquei numa sequência que eu tenho certeza que você vai entender, mesmo que não entenda de Feng Shui, mesmo que não seja meu aluno, vai entender como boas, como lógicas. E é aí que mora uma armadilha. Tá? Destas aqui, eu fiz uma sequência diferente, que eu consigo tirar imagens para não mostrar para vocês. Eu fiz de propósito isso. Então prestem atenção. Vocês estão vendo o título aqui embaixo? Olha, com o meu mouse eu mostro. Feng Shui do Chapéu Preto, Escola dos 5 Animais, Wusing. Esse Wusing quer dizer 5 elementos. E também Escola das Polaridades. Esse é o meu curso online, está disponível para vocês adquirirem. Aliás, está em oferta ainda no mês de junho, mês 6. Tá tudo maravilhoso. Pode entrar no meu site, pode me pedir o link amanhã por escrito, no meu WhatsApp, falando o teu nome e pedindo o link do curso, tudo 10, tá? Mas o que vocês vão ver agora não é esse curso, não. Porque esse curso ele é abordado da maneira verdadeira, da maneira como tem que ser. Bom, eu poderia então começar o curso falando para vocês, num curso de Feng Shui, que lençóis subterrâneos, esgoto, lareiras, estradas de muito movimento, redes de alta tensão, torres de recepção, podem influenciar a sua energia. Vocês já ouviram isso em curso de Feng Shui? Claro, devem ter ouvido. São cenários de um curso de Feng Shui, subidas, descidas, terrenos em morro, terrenos em aclives. Então vamos repetir. A planta da casa, a torre, a lareira, a rede de esgotos, a estrada de movimento, aclives, declives, eu estou falando do quê? Estou falando do imóvel, da construção do local que ela está. Isso influencia Feng Shui, influencia a técnica, influencia um projeto? Lógico, lógico, está certo isso. Muito bem, seria uma das primeiras imagens do curso. Depois eu falaria para vocês que há maneiras de você mudar, transformar energias que podem significar como se fossem algumas crenças, algumas situações, como se fosse um Santo Antônio para quem quer casar, uma planta específica para proteção, um item que representasse um amuleto, algum tipo de simpatia, porque o Feng Shui ele tem bases em muitas culturas, crenças e egrégoras populares. Muitas, não são poucas. Você encontra curas em Feng Shui de chapéu preto como sapos, imagens, objetos, sapos, peixes, dragões, para citar algumas. Tartarugas, tigres, para citar algumas. Então, que podem significar algo que eu estou mostrando uma cultura mais brasileira aqui. Mas, sem dúvida, há na cultura do Feng Shui, que é de origem chinesa, esse que eu estou aqui te mostrando, e que eu ensino nesse curso, que pareceriam simpatias. Não são, mas parecem. Então, essa imagem estaria totalmente correlata a um curso de Feng Shui. Depois eu poderia começar a falar de um projeto de Feng Shui, onde perguntaria de onde a energia... Tudo isso é verdadeiro, hein? É a imagem do curso. De onde a energia vem? Quando eu falo de onde a energia vem, você imagina o quê? Lugar. Ótimo. Por onde entra, você imagina o quê? Lugar. Porta, provavelmente. Quando empata, empata o quê? Tem duas portas. Como se distribui para onde vai? Você imagina um imóvel, uma planta, um desenho de um imóvel, a energia entra e vai para onde? Divisão em 9 áreas. Áreas do quê? Áreas de uma construção. Com que qualidade é o tipo de energia? Estudo da planta. A planta não é vaso de 7 ervas. Não, planta é o desenho da construção. Aplicar as curas. Aonde você acha que aplicaríamos as curas? Alguém sairia carregando as curas assim no corpo? Não, na construção. Muito bem. Eu estou lhe dando a armadilha do Feng Shui, pessoal. Porque eu selecionei as imagens que são praticamente a foto de como os cursos de Feng Shui são dados praticamente no mundo todo.
E você, ao ver essas imagens, se eu fizesse uma live com essas imagens explicando, você iria amar como ama, porque eu sei estatisticamente, a gente acompanha internet, nós acompanhamos os assuntos mais falados, os títulos mais que as pessoas mais gostam. A própria internet dá para a gente isso. As próprias métricas dos sites de Google e tudo mais nos dão isso. Então as pessoas amam no tema Feng Shui falar de banheiros, de quartos, o que pode ter dentro da casa, o que não pode ter dentro da casa. Amam esses títulos. Se eu fizer um título desse, daria 5 vezes mais pessoas do que as que nós teremos hoje com o meu título Verdade sobre o Feng Shui. As pessoas gostariam que falasse as verdades sobre curas dentro de um banheiro no Feng Shui. Armadilha. Então, veja essa aqui. De onde vem a energia? Calcular a direção de entrada. De onde, pessoal? De uma propriedade. Ótimo. Ah, professor, você não vai falar? Não, não vou falar. Eu quero que você entenda por que um projeto de Feng Shui não dá certo. Depois que você entender isso, você poderá fazer com que dê certo um projeto de Feng Shui na tua vida, ou você fazer para alguém para dar certo. Ah, então, para onde vai a energia? No centro. Olha, você calcula as energias, transforma a planta numa forma regular, passa diagonais. No meu curso, essas imagens se movimentam, todas elas, até encontrarmos o centro. Puxa vida, que lindo, professor. Isso é Feng Shui mesmo. Sim. Como é que determina o centro de uma forma regular? Diagonais. Mas e quando não é regular? Como é que eu faço com esse bico? Como é que eu faço com essa entrada? Puxa, que lindo. Do que eu estou falando até agora? Planta, obra, construção, imóvel. Já falei de você? Não. Já falei de algum ser humano? Não. Isso é um curso de Feng Shui. Quer encontrar? É só procurar. Você vai encontrar toneladas de cursos de Feng Shui que cuidam disso. Depois falamos de energia, de polaridade, se não falar também, porque Feng Shui, escola chinesa, vai falar de medicina chinesa, vai falar de polaridade, vai falar dos 5 elementos. Então você vai aprender que a energia divide-se em Yin e Yang, que o Yin e o Yang, aqui, energia divide em Yang, que eles se dividem nos 5 elementos, da maneira como eu coloquei aqui. Esse quadro fui eu que construí, porque também isso é confuso. Fogo, madeira, terra, metal, água. Estamos falando de elementos, de matéria, de material e de construções até agora. Cadê o ser humano? Não precisa no curso de Feng Shui. Isso é o que se apresenta, mas não é verdadeiro. Tá? Esse é o segredo. Essa é a abordagem que não é verdadeira. Esse é um objetivo que não é definido. Esse é um foco completamente errado. Eu vou te explicar por quê. E é um erro que se comete o tempo todo. Claro, o ciclo dos 5 movimentos, vamos fazer um Feng Shui sem isso? Então as pessoas se preocupam com isso. Quer ver com o que elas se preocupam? Está no meu curso. Ah, a cozinha, professor, o que é geladeira, o que é fogão, quem está antes de quem, o que eu tenho que fazer, porque o templo do Feng Shui é a cozinha. Mentira? Não, verdade isso. Tem que aprender isso? Tem que aprender isso, mas cadê a pessoa cozinhando aqui dentro? Quem é que está sendo afetado aí? O teu fogão vai quebrar? A pia vai vazar? A geladeira vai parar de gelar? Ou talvez um casamento se destrua? Uma prosperidade se acabe, prosperidade financeira, a saúde se prejudique das pessoas que moram aí dentro. Verdadeiramente olhando para a pessoa e não olhando para... Mas onde é o pedacinho que tem energia da saúde aqui dentro, professor? O que eu coloco para melhorar a saúde? Não, peraí, eu vou pôr um pedacinho de alguma coisa num cantinho igual esse aqui que eu estou mostrando, ou este aqui no canto, ou esse aqui no meio, perto do fogão, ou aqui no centro onde tem o círculo escriturário, dizendo que aí é um pedaço onde eu posso melhorar a saúde, porque aí tem energia de saúde, e coloco aí, mas eu vou melhorar o quê? Esse pedaço da casa aqui vai ter mais saúde? Aqui em cima do fogão vai ter mais saúde? Cadê o ser humano nesse desenho aqui? Pois é, ou então um outro como esse aqui, bonito, olha só que chique esse daqui, uma ilha, o pessoal adora fazer isso aqui, adora. E cadê o ser humano, além do que é um projeto que não é legal, que não é bom, e eu explico isso no curso também. Perde-se totalmente a referência de 5 elementos, como eu estava mostrando na figura anterior. Então, mas poxa, é um curso de Feng Shui, e a planta? Então, olha, outra vez eu estou mostrando um ser humano aqui dividindo, não, estou mostrando uma planta, prosperidade, sucesso, trabalho, família, amigos. Mas onde é que estão os amigos aqui? Eu estou vendo um quarto, estou vendo um banheiro. E onde é que está a família aqui? Eu estou vendo uma mesa. Sim, porque a construção
é o foco de um curso de Feng Shui não completo, não conclusivo, e que tem toda a chance do mundo de não dar certo, o projeto que você faz com ele. Aí começamos com as curas, fontes, as fontes, que maravilhosas. Onde eu coloco mesmo uma fonte, olha, na área do trabalho, seria muito interessante. Por causa da fonte, professor, ou por causa da água? Primeira pergunta que você precisaria analisar o ser humano para me responder. Esta cura o pessoal recomenda muito colocar numa energia de uma construção que você descobre com um projeto chamado Energia para Melhorar o Trabalho, para melhorar a carreira. Beleza, e você colocou lá por quê? Porque é uma fonte ou bastaria que eu colocasse uma bacia com água? Você precisa olhar para o ser humano para responder essa pergunta. Eu sei responder. Eu ensino no meu curso a responder. A resposta correta, aliás, não estou aqui para esconder nada, estou aqui para desvendar. A resposta correta é: o que me importa na energia do trabalho não é a água, é o movimento dessa fonte. Então poderia ser qualquer outra coisa que tivesse movimento. Aquele joguinho que fica batendo bolinha de um lado para o outro. A água seria para melhorar a energia de prosperidade financeira, é outro lugar de qualquer construção, não é o mesmo da área do trabalho. Muita gente não sabe, não sabe. Então, já comete uma falha porque não está olhando para o ser humano num projeto. Culpa do aluno? Na verdade, as energias se atraem por semelhança. O aluno que não está pronto vai atrair um professor que também não está pronto. E o aluno que está pronto atrai um professor que está pronto com a consciência pronta. É isso que eu quero dizer. Porque todo mundo vai ficar com a consciência pronta. Aí depois falamos de baguás, esses talismãs que são colocados dentro de casa. Olha esse que lindo e maravilhoso. Dentro de casa não, na porta da sua casa, para o lado de fora. Ele é o talismã, ele é que vai evitar energias perversas, energias nocivas de entrarem no seu imóvel, seja ele uma residência, seja ele uma empresa, por exemplo. Então, quer fazer isso? É bom? Claro que é bom. Esse aqui está errado. Porque do jeito que ele está aqui, ele se pendura aqui em cima. Eu coloquei do jeito que ele foi construído. Tem lá atrás um lugar para pendurar aqui em cima. Este baguá está errado. Mesmo que eu o virasse, o girasse, para que ficasse numa posição que a gente chamaria de certa. Mas ele é um baguá errado e que muita gente tem na própria casa. Olha bem ele, depois vai olhar para o seu. Tá? Muito bem. Curas, né, de Feng Shui, a gente fala de curas. Eu estou no curso ideal. Vamos falar em cristais. Nossa, maravilhoso cristal. Cristal dentro de casa significa felicidade, significa prosperidade no lugar certo, tá? Tá, então eu vou pendurar um lustre, vou pendurar bolinhas de cristal multifacetado em vários lugares. Sim, mas eu não vejo nenhuma pessoa andando com um cristal multifacetado pendurado nela. A gente está pensando em teto, em porta, muita gente põe dentro de banheiro, jogou dinheiro fora. Está errado também, porque não está considerando as pessoas. E aí, então, continuando com curas, falamos em tartarugas, falamos em peixes, falamos nesse mundo de curas aqui. Vou até aumentar um pouquinho para você ver, olha. Dragões, peixes, budas gordos sentados em cima de moedas, porquinhos e porquinhas sentados em cima de muitas moedas, alguns samurais, um Buda muito alegre com as mãos para cima, chama-se Buda da energia. Kuan Yin, tá? Para trabalhar a energia de compaixão, de bons relacionamentos, tartarugas para trabalhar a energia de longevidade. Então, olha só quantas curas temos aí. Tá errado? Não, tá certo, mas para o que mesmo? Para o que mesmo? Ah, para trabalhar a área da saúde, a área da prosperidade, quando eu descubro sinos de vento, mensageiros de vento, para serem colocados em determinados locais para quebrarem algumas energias locais, quebrar energias, posição de cama, altares dentro do quarto. Não tem nem ninguém dormindo aí, tadinho. Nem ninguém. Ou então, aqui, cozinhas grudadas na mesma parede com cama. Isso aqui é muito ruim para a saúde. Mas de quem? Não tem ninguém deitado. Onde é que está o ser humano? Por que um ser humano atrairia isso? Quartos com paredes trincadas. Isso significa uma relação rachada. Seria bom que tivesse duas pessoas aqui e nós analisássemos essas pessoas. Eu estou querendo levar vocês para onde eu tenho que levar mesmo, para entender por que eu vou explicar segredos do Feng Shui, para vocês precisam entender esses conceitos, senão vocês não entenderão. Isto é um tradicional curso de Feng Shui no Brasil, em São Paulo e praticamente no mundo inteiro.
que deixa para trás a coisa mais importante do mundo. A verdadeira análise não começa pela propriedade, pelo imóvel, começa pelo ser humano. Nem precisa olhar o imóvel. Como é que eu vou fazer o projeto? Depois. Depois, você precisa traçar um perfil mental, emocional, de personalidade, de características das pessoas, para depois pensar no lugar, para depois pensar no entorno do lugar. O mundo que vai se abrir na tua frente é algo que você vai ficar deslumbrado. Vai entender, então, por que que uma posição como essa, um corredor que dá acesso a 2 unidades de dormitórios, pode, então, garantir que a relação entre esta pessoa desse e essa pessoa desse pode ter problemas. Mas da onde vem esse conceito? Vem do verdadeiro Feng Shui. Um banheiro que dá para uma cama. Eu estou aqui garantindo para vocês que o que eu estou escrevendo aqui é verdadeiro. Na mulher traz infecção e outras questões nos genitais e sistema urinário. Nos homens traz artrite na parte atingida e outros problemas ósseos musculares. Não é que quem dorme do lado de cá perto do banheiro é mais prejudicado que o de cá. Prejudica igualmente os dois. Mas como e por que alguém, um homem, dormiria numa situação dessa? Por que ele atraiu se nada é por acaso? Por que esse homem atrai problemas ósseos musculares? Por quê? Porque ele já tem um perfil emocional de alguém que está emperrando, de alguém que está paralisado, de alguém que não se banca, de alguém que não produz um plano B para situações. Esta mulher, alguém que não consegue se libertar, se liberar, jogar fora o que não serve dentro dela. Alguém que, via de regra, pode estar sempre querendo palpitar em situações que não precisaria, que não foi chamada para palpitar. Tem várias situações, alguém que não se sente muito criativa, tem ideias, mas acho que não são boas. São situações de perfil mental e emocional que somatizariam nessa pessoa uma energia que faria com que ela atraísse algo semelhante na casa. E um banheiro de cara para um quarto é semelhante com as descrições de homens e mulheres que eu acabei de fazer, e por isso as energias se atraem por semelhança. Onde é que está o Feng Shui? Aí em lugar nenhum. Aí em lugar nenhum. Você que tem que juntar. Os chineses que deram origem ao Feng Shui, eles juntavam. Os que vieram depois é que foram separando. E tornou o Feng Shui uma temática capitalista, boa para gastar dinheiro em curas, em decoração de casa, mas sem função. Tua casa pode ficar bonita, mas pode continuar doente. Tua empresa pode ficar bonita, mas pode continuar doente ou às vezes até ficar doente. Você fica preocupado com o que entra e com o que sai de energia, o Qi. Mas olha, a fortuna entra e sai fortuna. Praticamente tudo em Feng Shui tem que tratar de dinheiro, de prosperidade, porque é o Feng Shui capitalista. Esse aqui é um quadro do meu curso, ou seja, eu também trato isso. Mas esta aqui é uma figura que eu de propósito coloquei aí. Tem muita coisa antes dela para chegar nela, que fala do ser humano, para te levar para a verdadeira abordagem do Feng Shui. Uma casa como essa, telhada, ela não retém o Qi, não retém a energia. Isso é mau augúrio para a unidade da família. Já estou começando a criar um paralelo entre uma propriedade e um ser humano. Problemas nas finanças, na cobertura. Pessoas que têm casas desse tipo podem ter tendência à queda de cabelo. Você sabia disso? Olha as trincas no telhado. É cobertura, semelhança física, cobertura, cabeça. Então aqui eu estou fazendo uma transição. Então, aqui eu já cheguei na transição. Eu criei esse quadro que tem perguntas, que é uma anamnese, é um questionário que eu faço com o meu cliente. Eu não quero nem olhar a casa, o imóvel, a empresa dele. Não vamos sentar. Eu antes fico dando volta em volta da construção do imóvel, até antes de tocar a campainha da empresa ou da casa, para responder algumas perguntas. O que tem fora da construção? O que tem dentro da construção precisa entrar, mas toda essa primeira coluna aqui eu respondo antes. Isso aqui eu explico no curso. O que pode influenciar nas energias das pessoas, antes de querer saber da planta, de qualquer coisa da casa. Olha, como criar perguntas numa anamnese? Ou seja, um consultor ou alguém que queira fazer uma própria consultoria para si próprio, melhorar a própria vida, precisaria entender o que precisa descobrir sobre si mesmo. Sobre mim mesmo eu sei tudo. Será? Se soubesse, não precisaria nem fazer o curso e nem contratar um consultor. Essa é a questão. As pessoas precisam de ajuda porque as coisas não vão bem. Então,
fora da construção, dentro da construção, pessoas que não são da obra da construção, como influenciam, e moradores ou funcionários da obra. São 4 colunas que envolvem pessoas, além do lugar. Ou então esse outro quadro que eu criei também, isso aqui tem quase 3 décadas atrás. Mais perguntas para se descobrir sobre pessoas. Qual é o item com problema que foi reclamado? Parede rachada, vazamento, infiltração, falta de dinheiro, relações rompidas? Que palavras definem a função do item? Que palavras definem a disfunção do item já me dão todo o perfil emocional problemático. Que partes do corpo se associam às 2 colunas anteriores? Eu consigo descobrir de alguém que me falar que tem parede rachada, que doença que essa pessoa vai ter. Que tal você descobrir isso? Basta que você faça o curso de Feng Shui, você vai aprender isso. Isso aqui não é mistério, não. Isso é um quadro de análise metafísica, ou seja, além de uma visão material. A partir de um defeito da casa, por exemplo, eu consigo definir uma emoção problemática da pessoa, que poderá surgir ou já surgiu, e consigo descobrir uma doença que poderá surgir ou já surgiu, mesmo que vocês não me contem nada, mesmo que o cliente, mesmo que alguém que você queira ajudar não te contasse nada.